Olá, meus queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar a todos uma ótima segunda-feira e também uma ótima semana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue a nos abençoar, continue a derramar toda sorte de bênçãos sobre nós, ok? Meus queridos, nós vamos dar continuidade a uma série de estudos que nós estamos gravando para vocês, né? E desde já eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês, se possível, compartilhem, né? Comentem alguma coisa se está gostando do vídeo, dê o like, que isso vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Que isso que eu faço é de coração, porque não existe algo melhor e mais precioso do que falar daquele que fez, faz e fará maravilhas em nossas vidas, ok? Então, como eu falei, nós estamos aqui trabalhando em cima de uma série de estudos baseado na pergunta: o que a graça faz por nós? O que a graça de Deus faz por nós? Nós já trabalhamos dois vídeos anteriores sobre esse tema. Desde já eu convido vocês a visitarem lá o meu canal e assistir os vídeos que eu gravei. E agora, nesse momento, nós iremos concluir essa série de estudos, que foi dividida em 3 vídeos. Nós iremos agora abordar mais uma resposta para essa pergunta: o que a graça de Deus faz por nós? E o texto base que nós estamos trabalhando, ele se encontra na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, no capítulo 2, dos versos 11, 12, e agora nós iremos acrescentar o versículo 13. Portanto, vejamos o que Deus tem preparado para nós por meio desse texto. Porque nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus que está falando conosco. Vejamos então. Tito capítulo 2, versos de 11, 12, 13. Diz o seguinte: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. No verso 13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Desculpa. Portanto, meus queridos, aqui nós podemos destacar mais uma resposta para essa pergunta: o que a graça de Deus nos faz? A graça de Deus, irmãos e queridos amigos, além de nos salvar, porque ela foi revelada para nos salvar, e não só salvar algumas pessoas, mas salvar a todos aqueles que creem verdadeiramente por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a graça, ela é uma graça extensiva, ela é ampla, ela é total, ela é irrestrita, ela é dada a todos aqueles que creem. Mas também a graça de Deus, ela serve como um professor, porque por meio do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar como deve ser o nosso novo procedimento depois que nós somos alcançados, depois que nós somos agraciados por essa maravilhosa graça. E aqui no terceiro tópico que nós iremos trabalhar em cima desta pergunta,
é que a graça também ela é responsável para nos dar esperança de uma vida gloriosa no futuro. Então nós vejamos aqui no verso 13, quando diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a graça de Deus, ela nos traz esperança de que a glória de Deus será manifestada no futuro. E quando nós temos essa certeza maravilhosa, aqui nesse texto, né? Quando nós temos certeza maravilhosa da manifestação de Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo no futuro, isso é razão mais do que suficiente para nos sustentar, para nos inspirar ou iluminar a vivermos uma vida com propósito, a vivermos uma vida de diligência, enquanto nós estamos aguardando o retorno glorioso de Cristo. Nós estamos esperando que Cristo voltará. E é um dever crucial para todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, é manter vivo essa esperança, essa expectativa, de forma com que nós andemos de conformidade com os ensinos, com os princípios e com a lei de Deus. Portanto, a certeza que nós temos de que Cristo voltará para nos buscar, nós devemos estar atentos, vigiando, de forma com que andemos de forma prudente e piedosa. Então, entendemos de que a graça, ela é maravilhosa por nos revelar que não há somente essa vida. Muitas vezes, muitas pessoas pensam de que há só essa vida terrena, essa vida aqui embaixo, mas a palavra de Deus é muito categórica ao nos afirmar de que haverá uma outra vida. E aqueles que creem em Jesus Cristo participarão dessa outra vida na eternidade. Portanto, a partir do momento que nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como Salvador, nós já começamos a participar dessa nova vida, dessa vida aqui na terra, embora nós não pertençamos a essa terra, mas se faz necessário de que nós vivamos de conformidade com a vontade de Deus. Portanto, já é uma preliminar para a vida que nós iremos viver no futuro. A graça de Deus nos revela categoricamente de que não existe só essa vida, mas ela promete uma vida na eternidade, uma vida em comunhão com o Deus Pai. Portanto, essa convicção que nós temos, essa esperança que é dada por meio da palavra de Deus, né? Essa esperança que temos em Cristo Jesus, ela trata-se de um aspecto fundamental da fé cristã. Nós devemos estar arraigado essa convicção em nossas mentes e em nossos corações de que Cristo virá buscar a sua igreja. Cristo virá buscar o seu povo. Portanto, essa esperança é um aspecto fundamental da fé cristã. Essa esperança, ela serve como uma mola propulsora que nos motiva, que nos sustenta a aguardarmos o retorno triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
essa esperança também, ela serve de encorajamento para nós que somos crentes no Senhor Jesus, a olhar para o alto e não olhar para as circunstâncias presentes. Porque se nós olharmos só para o plano terreno, nós seremos desmotivados pelo fato de tantos problemas, de tantas adversidades que surgem no nosso dia a dia. Mas quando nós tiramos o foco das coisas terrenas, passageiras, temporárias, e olhamos para o alto, essa nossa esperança e essa nova expectativa nos fortalece, nos alegra, né? Ela estabelece que nós iremos participar do reino de Deus, um reino que será pleno, e ele está preparando para nós, os seus filhos, para nos levar, para que nós possamos viver com ele para sempre. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versos 20, ele vai corroborar com essas verdades, quando diz o texto: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ou seja, Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Portanto, esse ensino profundo da palavra de Deus sirva de fortalecimento de nossa fé, fortalecimento de nossas convicções, porque nós sabemos e cremos de que um dia estaremos diante do Senhor. Essa esperança nos motivará a viver de forma que nós honremos e glorifiquemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos amados irmãos de Filipenses, ele colabora com essa ideia, com esse pensamento maravilhoso, dessa expectativa, da esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, e ele exorta os amados irmãos de Colossenses a terem esse entendimento. E ele diz o seguinte, lá em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 2, ele diz: Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de cima, porque é lá aonde Cristo está, e nós precisamos fixar as nossas mentes nas realidades eternas e não nas coisas que acontecem aqui na terra, mas as que acontecem lá no céu, nas realidades eternas. Então, Paulo também, lá aqui em Colossenses, como eu falei, ele diz que a esperança da manifestação da futura glória de Deus também nos oferece consolos e encorajamento em meio às provações e tribulações dessa vida. Quando nós olhamos para o céu e vemos a grandeza, a maravilha de que será aquele dia que nós iremos entrar na presença de Deus e presenciar tudo que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, as coisas terrenas, por mais difíceis ou por mais complicada que seja, são infinitamente pequenas diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, nós precisamos de entender que as nossas aflições aqui na terra, elas são passageiras e elas são pequenas, leves em comparação com a glória eterna que nos espera. Por isso é que Paulo, ao escrever lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 e 17, Paulo vai exortar a igreja de Corinto a terem esse entendimento. E ele vai dizer: pois os nossos sofrimentos
leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais alto do que todos eles. Ou seja, por mais difíceis, por mais complicado com que nós estejamos vivendo aqui na Terra, essas complicações e essas dificuldades, elas são ínfimas, elas são infinitamente pequenas com relação àquilo que nós iremos usufruir lá no céu, aquilo que estará nos aguardando no céu. Portanto, Paulo faz essa exortação, essa orientação, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E ele continua dizendo: assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Não, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós vimos aqui, queridos, uma promessa maravilhosa. E essa promessa é dada por Deus, e essa promessa se cumprirá, pois as suas promessas, ou seja, as promessas de Deus, elas são baseadas nas promessas infalíveis. Elas não falham. Portanto, Deus, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, nos prometeu que um dia nós estaremos com Ele. E isso é fato, isso é verdadeiro, e que nós estaremos desfrutando da plenitude de sua presença e compartilhando da sua graça. O apóstolo João, o evangelista João, no capítulo 14, nos versos 2 e 3, ele vai afirmar categoricamente essas verdades. Foi a própria palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrado aqui pelo evangelista Lucas, ou pelo evangelista João. Ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Portanto, meus queridos, nós vimos aí mais uma resposta para essa pergunta: o que a graça de Deus nos faz? Para que nós possamos concluir esse estudo, essa série de estudos respondendo à pergunta: o que a graça de Deus nos faz? Nós vimos que a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela é responsável para nos oferecer a salvação. A graça de Deus nos oferece um presente gratuito. Deus revelou-se a nós para que nós fôssemos alcançados pela sua graça por meio da fé. Nós também vimos que a graça de Deus, ela é responsável, ela serve como um professor por meio do poder do Espírito Santo, e ele nos capacita a vivermos uma vida através dos seus ensinos, através dos ensinos que o Espírito Santo que habita em nós, nos direciona para que nós andemos nas veredas da justiça. E ela também serve para nos confrontar quando por algum momento nós estejamos nos desviando dessas veredas. Mas como nós vimos agora, a última parte de nossa série de estudo, a graça também nos dá uma esperança viva e vibrante da manifestação futura da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Portanto, meus queridos amados irmãos e amigos, a exortação que fica é que nós possamos abraçar plenamente a graça de Deus, permitindo que ela opere em nossas vidas diariamente, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo e nos capacitando a viver em santidade. Mas também a esperança da volta grandiosa e maravilhosa de Cristo, ela nos dá a esperança de que até o dia em que estaremos para sempre com Ele na glória eterna. Diante disso, meus queridos, que essa revelação da graça, do que a graça de Deus nos faz, ela continue a nos moldar e a nos orientar as nossas vidas, de forma que vivamos de conformidade com a vontade de Deus e que nós aguardemos e esperemos ansiosamente pela bendita manifestação futura da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ok, meus queridos? Portanto, aqui encerramos a série de estudo respondendo a pergunta: o que a graça de Deus nos faz? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de estudo. Desde já convido humildemente para que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse estudo para outras pessoas, aperte o sininho para que vocês possam serem notificados de outros vídeos e também para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus para outras pessoas no mundo tão conturbado, tão cheio de problema, onde muitas pessoas precisam de orientação da palavra de Deus para que elas possam ser libertas da escravidão do mal e da escuridão do pecado. Ok? Um abraço, fique com Deus. Deus é bom o tempo todo.